Nesta questão, nós vamos encontrar o valor da incógnita A, que está presente na ordenada do vetor V, para que o ângulo entre U e V seja de π sobre 4 graus, ou seja, de 45 graus. Bom, então as informações da questão são U, coordenadas de U, coordenadas de V e o ângulo entre o vetor, π sobre 4. Nós vamos precisar do cosseno de π sobre 4. Para isso, você pode recorrer à tabela de arcos notáveis. Então, nós temos o seguinte, ó, vamos relembrar aqui a tabelinha de arcos notáveis. Então, você vai construir, vamos colocar aqui π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, né? Que são os arcos notáveis, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Na primeira linha, nós vamos ter os valores do seno desses ângulos e na segunda linha o valor do cosseno desses ângulos. A tabela é bem simples de ser construída. Você vai apenas colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide todos os números por 2 e, por fim, coloco raiz quadrada, a raiz no numerador. Então, raiz de 1 é 1. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. E assim nós terminamos a tabela. Como o nosso ângulo é π sobre 4, então nós temos aqui, ó, cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Então aqui está o valor do cosseno do ângulo que nós queremos. Nós temos a relação que nós vamos utilizar para resolver o exercício é cosseno de θ é igual a U escalar V dividido pela norma de U, norma de V. Vamos relembrar aqui algumas definições. Vejam só. Se os vetores U têm coordenadas x1 e y1 e vetor V tem coordenadas x2 e y2, então o escalar V é a função que pega dois vetores e associa um número real obtido multiplicando e somando as coordenadas correspondentes, isto é, x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Este cálculo envolve apenas as coordenadas dos vetores e vai retornar um número real. Além do produto escalar, vamos lembrar também a definição de norma. Então, ó, norma de V ou norma de U. O V tem coordenadas x2 e y2, certo? Então, nós vamos ter raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Mesma coisa vai acontecer com U. A norma de U será x1 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, para resolver o exercício, nós vamos utilizar basicamente esta fórmula aqui do cosseno, que é super importante. E nós vamos calcular separadamente cada termo desses que nós vamos precisar. Então, olha, vamos começar com o escalar V. Então, vejam só, o vetor de coordenadas 1, menos 1, escalar com 2A mais 1. Então, nós vamos ter aqui 1 vezes 2, 1 vezes 2, esse aqui está um parêntese, 2, menos 1 vezes A mais 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 1 vezes A menos A, menos 1 vezes 1, menos 1. Então, nós temos 2 menos 1 dá 1 positivo, menos A. Então, nós terminamos, ó, com 1 menos A, certo? Continuando, agora nós vamos calcular a norma de U. Olha só, norma de U é a norma do vetor de coordenadas 1 menos 1, que é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Notem que todas as duas coordenadas estão elevadas ao quadrado, então inclusive o sinal. Então tomem cuidado aqui, vai ficar base negativa elevada à potência par, o resultado é positivo, então vai ficar 1 mais 1, que é igual a raiz de 2. Então já temos mais um valor que nós vamos precisar. Norma de V, então é a norma do vetor 2A mais 1, que é 2 ao quadrado mais A mais 1 ao quadrado. A mais 1 ao quadrado não é A ao quadrado mais 1 ao quadrado. Você precisa aplicar o produto notável ou
Ou então, se você esqueceu o produto notável, que é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, basta você fazer A mais 1 que multiplica A mais 1 e aplicar aqui a propriedade distributiva. Então, vai ficar A vezes A ao quadrado. A vezes 1, A. 1 vezes A e 1 vezes 1, 1. A mais A é 2A, que vai coincidir com esse resultado aqui que nós encontramos, certo? Então, aqui dentro do radical, nós temos 4 mais 1, 5. Então, nós vamos ficar com raiz de A ao quadrado mais 2A mais 5. Agora, nós vamos voltar na equação que nós temos do cosseno e vamos substituir esses valores que nós encontramos. E nós vamos ter a seguinte equação, ó. Substituir, então vai ficar cosseno do π sobre 4, o escalar V, norma de U, norma de V. Agora, notem que o termo que nós queremos encontrar é a incógnita A. Então, nessa equação aqui, qual é o objetivo? É encontrar A, determinar o valor de A. Observe onde o A aparece. O A aparece aqui nesse numerador e aparece também dentro desse radical. Como o A está dentro de um radical, nós vamos precisar eliminar esse radical. Antes disso, nós podemos substituir tudo, ó, o valor do cosseno de π sobre 4 é o raiz de 2 sobre 2. E chegamos aqui, nesse passo, você tem uma igualdade de frações. Então, por exemplo, A sobre B é igual a C sobre D. A igualdade de frações, se A sobre B é igual a C sobre D, então AD é igual a BC. Ou seja, a multiplicação de A com D é igual a multiplicação de C com D, ou de B com C. Então, aqui você vai ter uma equação sem os denominadores. E é isso que nós vamos fazer nesse passo. Então, essa propriedade aqui até é conhecida como multiplicação dos meios é igual a multiplicação dos extremos, né? Você já ouviu falar essa propriedade? Então, olha só. Então, nós multiplicamos aqui raiz de 2 vezes raiz de 2, que multiplica A ao quadrado mais 2A mais 5. Vamos voltar aqui um pouquinho e falar mais uma propriedade que está aparecendo aqui, que é a multiplicação de raízes, olha. Nesse passo, vamos ver aqui onde eu posso escrever essa propriedade para vocês. Vou escrever aqui em cima, ó. Se você tem raiz de alfa vezes raiz de beta, raiz de dois números reais, e com o mesmo índice aqui, raiz de 2, você pode escrever isso como sendo raiz de alfa vezes beta. Você vai colocar um único radical e vai multiplicar os radicandos. Então, foi isso que aconteceu, ó, 2 que multiplica A ao quadrado mais 2A mais 5, certo? E aí, no próximo passo aqui, onde nós vamos multiplicar meios e extremos, vai acontecer novamente uma multiplicação de radicais, que é esta raiz de 2 multiplicando este radical do denominador. Então, novamente, olha, nós colocamos um único radical e a multiplicação veio aqui dentro do radicando, certo? E já o outro termo, que é 2 vezes 1 menos A, nós só deixamos indicado por enquanto, ok? Então agora nós vamos elevar ao quadrado em ambos os membros com o objetivo de eliminar o radical. Vamos só chamar a atenção para o radicando que nós temos aqui. Este radicando, ele veio aqui de cima do produto da norma de U vezes norma de V. Olha só, a gente tinha lá, então, norma de U, que era raiz de 2, vezes norma de V, que é 2 ao quadrado mais A mais 1 ao quadrado. Notem, e aí a multiplicação nos retornou o 2, que multiplica 2 ao quadrado é o 4, A mais 1 ao quadrado. Vou fechar aqui. Olha só, desenvolvendo esse termo, a gente vai ter o que está escrito aqui, né?
eu quero escrever dessa forma só para mostrar para vocês que o interior desse radical é todo positivo. O a mais 1 ao quadrado é um termo positivo independente do sinal do a. Mesmo que a aqui fosse negativo, quando elevar e resolver essa soma aqui e eleva ao quadrado, o resultado fica positivo. Por que a gente está falando isso? Porque quando a gente eleva uma raiz de índice par ao quadrado, o resultado tem que ser positivo, então sai norma de x, supondo que x é um número desconhecido, né? E norma de x vai ser x, se x é maior ou igual a 0, e menos x, se x é menor que 0. Mas quando você sabe que o sinal do radicando, você já vai fazer você já vai utilizar, né, a forma correta. Então, aqui, ó, eu vou eliminar os radicais e vou colocar apenas o número com o sinal positivo, porque sabemos que esse número, ele é de fato um número maior ou igual a 0. Por isso que a gente não colocou aqui mais ou menos, ou não colocou módulo, ok? E quando se trata de norma, esse radical ele veio de cálculo de norma. As normas têm resultado sempre maior ou igual a 0. E no segundo membro, nós temos 2 ao quadrado, 1 menos a ao quadrado. Então, agora, notem o seguinte, ó, 2 ao quadrado é 4, eu vou ter a oportunidade de cancelar com esse 4, certo? Eu já diminuo um pouquinho as contas. É necessário fazer isso? Se você não tiver percebido, não precisa. Mas eu gosto sempre de ir diminuindo os números das equações quando é possível. Então, simplifiquei aqui 4 com 4. Aqui, olha, ficou esse produto, notem que quadrado do segundo membro aqui em cima, eu tenho um produto AB elevado ao quadrado. Então, os dois números, eu fico produto dos dois números ao quadrado. Então, tanto 2 foi elevado ao quadrado, como o 1 menos a. 1 menos a ao quadrado, você tem que novamente aplicar o produto notável, como nós fizemos lá em cima com 1 mais a. Só que agora o sinal aqui entre os números é negativo. Então, a diferença é que nós vamos ter quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esqueceu a fórmula? Basta você fazer 1 menos a vezes 1 menos a, que você vai encontrar o mesmo resultado, certo? Bom, feito isso, notem que agora nós vamos ter uma equação já sem radicais, da forma a ao quadrado mais 2a mais 5. Aqui nós vamos ter 1 menos 2a mais a ao quadrado, e o a ao quadrado que aparece no primeiro membro, também existe um a ao quadrado no segundo membro. Então, quando vocês colocarem esses a ao quadrado num membro só, eles terão sinais opostos. Por isso que nós cortamos aqui, ó, porque ao passar o a ao quadrado do segundo membro para o primeiro membro, ficaria negativo. Então, ficaria a ao quadrado menos a ao quadrado daria 0. Por isso que eu já venho aqui, ó, e já cortei. Agora, notem que a gente não pode cortar menos 2a com 2a, porque eles têm sinais diferentes. Então, quando você passa o 2a para o primeiro membro, ele vem com o sinal positivo. Então, eu tenho que somar, ó, 2a mais 2a, que deu 4a. E o 5 vem para o segundo membro, então ficou 1 menos 5, então ficou menos 4. Então, 4a é menos 4, então o a é igual a menos 1. Então, está aqui o valor do a para que o ângulo entre os vetores seja de π sobre 4, certo? Faça o teste agora, conhecendo o valor de a, quais seriam então as coordenadas de v? V é igual a 2a mais 1. Então, quer dizer que v é o vetor de coordenadas 2, a mais 1 vai ficar menos 1 mais 1, 2, 0. Então, essas aqui são as coordenadas de v. E você conhece as coordenadas de u. Calcula o ângulo entre eles, faça esse exercício agora para ver se você consegue chegar no π sobre 4, que é o que tem que acontecer, né? Então, é isso, pessoal.